administrativo enunciativo? A gente explica. Os atos administrativos são toda manifestação unilateral de vontade da administração pública, que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. Ele é uma espécie de ato jurídico do qual se vale o Estado ou quem age em nome dele para exprimir unilateralmente uma declaração de vontade fundada na lei e dirigida ao desempenho de funções administrativas na gestão do interesse coletivo. Mas pause aí! Não podemos confundir fato administrativo com ato administrativo. O fato administrativo é o meio pelo qual a administração pública executa materialmente um ato. É qualquer fato ocorrido dentro da administração pública, independentemente da vontade humana, que gere efeitos jurídicos, como, por exemplo, a morte de um servidor. Os fatos administrativos não estão sujeitos à teoria geral dos atos administrativos, porque não têm finalidade de produzir efeitos jurídicos, não representam manifestação da vontade da administração pública e, por total impossibilidade fática, não estão sujeitos à revogação ou anulação, tal qual os atos administrativos estão. Vamos conhecer mais um pouco sobre os atos administrativos? Os atos administrativos apresentam atributos, ou seja, características, qualidades que os distinguem dos demais atos jurídicos, pois são submetidos ao regime jurídico administrativo. Estas características são prerrogativas concedidas à administração pública para que atenda de maneira adequada às necessidades do povo. Várias são as correntes doutrinárias sobre tais atributos, mas aqui vamos citar aquelas mais importantes. São atributos dos atos administrativos: presunção de legitimidade e veracidade, hiperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade. A presunção de legitimidade e veracidade significa presumir, entender, imaginar, supor, admitir algo como certo ou verdadeiro. Diz-se que se presume legítimo determinado tal ato administrativo baseado no princípio da legalidade. Se ao administrador só cabe fazer o que a lei admite e da forma com nela previsto, então se produziu algum ato, presume-se que o fez respeitando a lei. Tipicidade. O ato administrativo deve corresponder a tipos previamente definidos pela lei para produzir os efeitos desejados. Assim, para cada caso, há a previsão de uso de certo tipo de ato em atributos do ato administrativo. Se liga no macete. Valete. Valete com i no final. Valete. V de veracidade, A de autoexecutoriedade, L de legitimidade, L de legalidade, E de exigibilidade, T de tipicidade e I de imperatividade. Os atos administrativos também se dividem em espécies, quais sejam atos normativos, atos ordinários, atos negociais, que foram apresentados por nossos colegas anteriormente. Atos enunciativos, objeto do nosso trabalho. E atos punitivos, que será analisado posteriormente por outro grupo. Bem, estabelecido o conceito de ato administrativo, bem como a sua diferença de fato administrativo, passemos à análise de uma das espécies de ato administrativo, que é ato enunciativo, o objeto desse estudo. Inicialmente, é importante destacar que a administração pública produz atos que têm efeitos e também atos que não produzem efeitos jurídicos. Para a maioria da doutrina, os atos que não produzem efeitos jurídicos não são atos administrativos propriamente ditos.
A contar pela definição dada por Maria Silvia de Pietro, que diz que o ato administrativo é a declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeito a controle pelo Poder Judiciário, logo a gente nota que ato que não produz efeito está excluído do conceito de atos administrativos propriamente dito. A atenção desse estudo se voltará para a última espécie de atos, que são os que não produzem efeitos jurídicos, e nesse grupo se encontra atos enunciativos. A propósito, o que é enunciar? Enunciar significa expor, expressar, declarar, emitir, dizer. Logo, ato enunciativo é aquele ato pelo qual a administração apenas atesta ou reconhece determinada situação de fato ou de direito. Endossando e trazendo o conceito acima mencionado, tem-se que tais atos não produzem efeitos jurídicos, portanto, são meros atos administrativos. Como exemplo dessa espécie de atos enunciativos, temos certidão, parecer, averbação e apostila, que é a mesma coisa, e atestado. Trazendo para um contexto prático para melhor esclarecimento, podemos apontar a seguinte situação. Imagine que determinado sujeito necessite de solicitação de licença para uma aprovação e instalação de determinado loteamento. Esse sujeito vai recorrer à administração pública e esta emitirá um parecer no qual conterá informações acerca das medidas do loteamento, estrutura, etc. Esse parecer não tem conteúdo jurídico, é apenas um ato declaratório, é um dizer da administração. Outro caso seria se determinado sujeito, aprovado em concurso público, necessitasse comprovar que tem bons antecedentes. O ato emitido nesse caso seria um atestado de antecedentes criminais. Veja que, de igual modo, esse atestado não tem conteúdo jurídico. A administração pública, a partir de um banco de dados, apenas atestará que determinado sujeito está isento de antecedentes criminais. Com relação à averbação, imagine a seguinte situação. Um casal se divorcia, aquele divórcio propriamente dito, que é um fato, que gera interferência jurídica. Após o divórcio, imagine que a mulher deseje fazer constar isso na sua certidão de casamento. Então, ela procurará fazer a averbação desse divórcio na sua certidão de casamento. Trazendo outro exemplo prático, imagine ainda a seguinte situação. Determinada pessoa foi presa e seus dependentes precisam requerer um benefício de auxílio-reclusão junto ao INSS. Um dos documentos essenciais que vai ser requerido a esses dependentes será a informação acerca do instituidor, se ele está em regime fechado, quando se deu a reclusão, se ainda está recluso. Tais informações são ofertadas mediante uma certidão carcerária. Note que essa certidão não tem efeito jurídico, mas ela vai exigir a prática de um outro ato administrativo, constitutivo ou declaratório, por exemplo, a decisão da autarquia previdenciária, deferindo o benefício ante o teor da decisão. Enfim, o que eu quero que fique bem claro é que essa certidão carcerária é um simples dizer da administração, contendo esses dados de quando o recluso foi preso, se foi em regime fechado. De posse dessa certidão, o beneficiário vai à autarquia ré em busca do benefício previdenciário e essa certidão servirá para comprovar um dos requisitos exigidos, mas ela por si só não tem efeito jurídico. A decisão da via administrativa concedendo o benefício
né, que foi dado mediante o uso dessa certidão, aí sim, essa decisão deferindo um benefício tem sim conteúdo decisório. Ou seja, em outras palavras, esses documentos que estamos tratando, esses atos administrativos enunciativos que não têm conteúdo decisório, eles precisam de um outro documento que tenha efeito jurídico, para só então eles gerarem, de certa forma, algum efeito jurídico, digamos, acessório. Imagine que determinado segurado da Previdência Social precise averbar um período trabalhado. A resposta será dada a esse requerente mediante uma emissão de certidão. Essa certidão, que por si só não tem efeito jurídico, mas uma vez levada à apreciação de concessão de benefícios, surtirá efeitos. Todos esses exemplos acima mencionados se encaixam na espécie de atos administrativos. Assim, os atos administrativos enunciativos expressam conhecimento ou opinião e não manifestação de vontade que produz efeitos jurídicos. A atividade do Estado destina-se a gerir os interesses da coletividade, sendo levada a efeito pelos agentes investidos de cargos e funções públicas, agindo em nome do Estado. Os meios como essas atividades exteriorizadas é através de atos da administração. Os atos da administração estão ligados à vontade humana, ocorrente dentro da administração pública e produzindo efeitos jurídicos. São tipos de espécies de atos da administração: os atos políticos, os atos de mera execução material, atos sob regime jurídico de direito privado e o ato administrativo. O primeiro ato, o ato político ou de governo, são os atos praticados com margem de discrição e diretamente em obediência à Constituição, no exercício da função política do Estado. Ela apresenta as características de ser um regime jurídico constitucional, ou seja, a Constituição delimita os poderes e descreve quais atos podem ser características de cada poder. Um exemplo claro com relação a atos políticos ou de governo são a questão de vetar leis, a questão de propor leis. Os atos políticos, eles também não são únicos da administração do poder executivo. Ele pode ser do poder executivo, do poder judiciário e do poder legislativo. Por exemplo, o ato de produzir coisa julgada é um ato político do poder judiciário e não pode ser exercido por nenhum outro poder. Então, esse tipo de poder, que é o poder dentro do poder político, ele é um poder infraestatal, ou seja, é inerente àquele poder específico. Um outro ato é o ato material, que pode também ser chamado de fato administrativo, pois ele não exerce a declaração de uma vontade. Ele pode até se originar de um ato administrativo e gerar efeitos jurídicos em casos específicos. Por exemplo, o que é um fato administrativo, um ato material? O executivo manda pavimentar uma rua. O ato de pavimentação da rua é um fato administrativo, mas ele é originário de um ato administrativo que seria a ordem de serviço. Também existem os atos da administração regidos pelo direito privado. São atos que, apesar de serem praticados dentro da administração pública, eles são regidos pelo direito privado. Ou seja, por exemplo, o direito civil, não sendo considerados atos administrativos, pois não estão regulados no direito administrativo e sim pelo direito civil. Nesse caso, não existe o poder de império, que é inerente à atividade estatal. Então, ou seja, você tem duas partes com direitos, digamos, iguais. E por último, o ato administrativo, que é a declaração de que o Estado, ou de quem o representa, que sob o regime jurídico, direito público, com observância da lei, possa produzir efeitos jurídicos imediatos. Nesse caso, eu vou citar Maria Silvia Zanella de Pietro, que ela diz que, além de todo esse conceito, o ato administrativo ele está sujeito ao controle pelo poder público.
Digamos, por exemplo, o poder público ele se refere aos poderes da República, o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo, que se observarmos, nem todos esses atos eles são inerentes somente ao poder executivo. Eles podem ser do poder legislativo, do poder judiciário, dependendo do que a Constituição determinar. Olá, galerinha! A fim de fixar melhor o conteúdo estudado até aqui, vamos resumir de forma sucinta e objetiva. Vimos a diferença entre ato e fato. Quem ainda lembra? É isso aí. Sei que você aprendeu direitinho. Fato é todo e qualquer acontecimento, seja ele decorrente de conduta humana ou simplesmente sucessão de eventos alheios à atuação de pessoas. Desta forma, podemos resumir fato a acontecimento e ato a manifestação de vontade. Atos enunciativos. A definição de atos enunciativos, tenho certeza que você aprendeu direitinho, mas não custa reforçarmos o conceito para melhor fixação da definição. Os atos enunciativos são os atos que estabelecem opiniões e conclusões de ente estatal. Por exemplo, os pareceres sendo também considerados enunciativos, aqueles que verificam e atestam situação de fato ocorrida que afeta a atuação estatal. Aí vai um macete para você aprender direitinho o que seriam os atos enunciativos, como eles se dividem, as suas classificações. Então, nós temos os atos enunciativos, que seriam as certidões, atestados, parecer e apostila. Se você lembrar de um super-herói, você nunca vai errar uma questão sobre atos enunciativos. Um super-herói? Sim. Lembre aí, por exemplo, do Superman, do Super-Homem. Se você lembrar do Super-Homem, você vai associar a uma capa que ele usa. Então, capa? Por que uma capa? Porque essas palavrinhas certidão, atestado, parecer e apostila remetem à palavra capa, se você dispô-las nesta ordem. Iremos formar aí um acróstico e teremos a palavra capa, certidão, atestado, parecer e apostila. Boa, né? Vimos também, ao longo deste trabalho, sobre os atos administrativos e os atos da administração. Vamos ver agora a diferenciação entre ambos. O que seria um ato administrativo? Ato administrativo é aquele praticado pelo Estado sob o regime de direito público, manifestando uma vontade. Fique ligado, os atos administrativos são uma espécie de gêneros atos da administração, ou seja, nem todo ato praticado pela administração é necessariamente um ato administrativo, mas se todo ato administrativo é um ato da administração. São exemplos de atos administrativos os atos negociais, atos normativos e os atos ordinatórios. Agora, o que seria um ato da administração? Os atos da administração pública são atos mais amplos que os atos administrativos. O ato administrativo é uma espécie de ato da administração. Vejamos no exemplo representado pela imagem. Temos um círculo maior que representa o ato da administração. E dentro desse círculo maior, temos um círculo menor. Esse círculo representa o ato administrativo. Então, percebam que os atos da administração, eles englobam os atos administrativos. Por isso que todo ato administrativo é um ato da administração. Porém, nem todo ato da administração é um ato administrativo. Vejamos agora quais as espécies de atos da administração. Nós temos os atos políticos, atos sobre regime de direito privado, atos de mera execução e atos administrativos. Então, esperamos que tenhamos contribuído para o aprendizado de vocês e queremos deixar um recadinho. Fiquem em casa, não saiam, cumpram a quarentena e até breve. É cobrado em prova. A respeito da produção do ato administrativo e dos efeitos dele, assinale a alternativa correta. A.
Os atos administrativos que apenas atestam ou declaram a existência de um direito ou de uma situação são atos administrativos. B. Os despachos de encaminhamento de papéis e processos são atos administrativos. C. Os atos de opinião, como pareceres e laudos, são atos administrativos. D. Os atos materiais de simples execução são atos administrativos. E. Os atos que não produzem efeitos jurídicos são atos da administração. Vejamos o resultado. A alternativa correta é a letra E. Os atos que não produzem efeitos jurídicos são atos da administração.
Música